Em 1485, a Inglaterra estava mergulhada em mistério e medo, enfrentando uma ameaça que desafiava até os mais sábios: a peste do suor. Os primeiros registros dessa doença altamente contagiosa, também chamada de suor inglês, remontam ao retorno de Henrique Tudor da França para reivindicar o trono inglês após sua vitória decisiva sobre Ricardo III na Batalha de Bosworth Field. Henrique e suas forças marcharam triunfantes para Londres. Contudo, logo se desencadeou uma epidemia da doença, ceifando a vida de milhares de pessoas antes de desaparecer misteriosamente alguns meses depois. Em 1492, um novo surto assolou a Irlanda, mas nenhum registro adicional foi feito na Inglaterra até 1502. Nesse ano, acredita-se que a doença tenha sido responsável pela morte do jovem Arthur, príncipe de Gales, abrindo caminho para que seu irmão mais novo sucedesse seu pai como Henrique VIII. Mas o que tornava a peste do suor tão aterradora? Curiosamente, a doença parecia afetar de maneira mais grave os ricos do que os pobres, sendo os jovens e saudáveis frequentemente suas vítimas. A enfermidade costumava iniciar durante a noite ou nas primeiras horas da manhã. Os primeiros sintomas incluíam sensações de calafrio, tremores, dor de cabeça, tontura e uma debilitante fraqueza. Após um período que variava de 1 a 3 horas, manifestava-se uma sudorese súbita e fedorenta, acompanhada de rubor facial e no corpo inteiro. Esses sintomas eram seguidos por uma dor de cabeça intensa, episódios de delírio, aumento da frequência cardíaca e uma sede avassaladora. O óbito podia ocorrer entre 3 e 18 horas após o início dos sinais. No entanto, caso o paciente sobrevivesse por 24 horas, a recuperação geralmente era completa. A taxa de mortalidade situava-se entre 30% e 50%. A imunidade não era adquirida após um episódio, sendo comum que os pacientes enfrentassem várias recaídas. Cada epidemia tinha uma duração limitada a algumas semanas em locais específicos. Determinar a verdadeira natureza da doença do suor é um desafio. Todas as epidemias ocorreram no final da primavera ou no verão, sugerindo a possibilidade de disseminação por insetos. Na época, o suor característico associado à doença e sua rápida evolução a diferenciavam de infecções epidêmicas anteriores, como a peste. As teorias modernas sobre possíveis causas incluem febre recorrente, infecção por antavírus e antraz. No entanto, nenhuma delas coincide completamente com os sintomas descritos pelos médicos da época. Uma hipótese viável seria uma doença viral transmitida por mosquitos, similar à dengue. Assim como a sífilis, a peste e outras enfermidades da época, a doença do suor foi interpretada pela Igreja como um castigo divino, um alerta para o arrependimento. Para combater a peste, além das medidas de vigilância e tratamento médico, a sociedade inglesa incorporava a oração como um recurso crucial. O início repentino e a alta letalidade dessa condição a tornavam temida, e a oração desempenhava um papel vital nesses momentos. Desde 1578, os únicos surtos de uma doença semelhante ao suor inglês foram os do suor da picardia, que era frequente na França entre 1718 e 1861. Contudo, nessa doença, ocorria consistentemente uma erupção cutânea com duração de aproximadamente 1 semana, e a taxa de mortalidade era inferior. Apesar dos esforços dos pesquisadores médicos em busca de pistas em documentos antigos, a causa da doença da transpiração talvez permaneça para sempre um enigma não resolvido.